Presidente Michel Temer e presidente eleito Jair Bolsonaro se encontraram para discutir transição de governo. Pesquisa revela que 30% dos homens não se preocupam com a saúde. E ainda vamos ver os possíveis prejuízos e benefícios do horário de verão. O Redação Novo Tempo começa agora. Olá, estamos começando mais um Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Mais uma semana você aí com a gente. Olá, tudo bem com vocês? Tudo certo, Wagner. E aí, Wagner? Gabriela, Hoje, hein, hoje a Gabriela não me deixou sozinho de azul muito aqui. Combinando. É, Como diria lá na minha cidade, estão muito combinandinho. nós estamos ornando. Tá ornando. Essa eu conheço também. Olha. Conhece também, né? E aí, tudo certo? Tudo jóia. Vocês têm abraços para mandar, vocês estavam me Ô, falando, beleza. Quero né? mandar, vou Eu deixar tenho. o Hélio mandar primeiro. Eu vou mandar um abraço para Lucy Berzins. Ela ligou aqui para mim um dia. Não foi para mim, né? Mas casualmente caiu para mim a ligação da Lucy. E aí ela estava tirando umas dúvidas de coisas que ela viu aqui no jornalismo, né? De notícias. E ela disse que conhece você, É, Wagner, eu conheço, cantor. verdade. Disse que foi sua professora. Foi my first English teacher. Olha aí. só. Ele aprendeu, hein? Aprendeu bem. É, Lucy, um grande abraço pra você. Que legal ouvir notícias suas aí pelo Hélio. Saudade, isso aí faz um tempão. É mesmo? Lá na cidade de Nova Odessa, em São Paulo, Pé de americana, perto de Americana. por isso o inglês. Por isso o inglês tão perfeito. Muito bem, eu quero mandar um abraço. Esses dias eu fui buscar um exame para minha esposa de saúde. E aí na fila eu encontrei com uma telespectadora do Redação. Disse que não perde um Redação Novo Tempo aos domingos à tarde. Ela vê a nossa reprise do domingo à tarde. Ela é de São José dos Campos, é a Tina Tessari D'Angelo. Falei certinho, né, Tina? Ela falou que fala italiano, então eu tenho que falar direitinho o sobrenome dela aqui, que ela falou que tem 2 sobrenomes italianos. Um abraço para a Tina, que não perde um Redação Novo Tempo aos domingos à tarde. Deixa eu mandar um abraço também, porque eu encontrei muitos telespectadores do Redação Novo Tempo em Juazeiro do Norte e em Fortaleza. Né? A Caravana Novo Tempo, nessa última semana, teve lá no Ceará. E aí muita gente que assiste mandaram grandes abraços aí pro Hélio, pro Leite, pra Suzane. Não sabiam que você ia estar aqui, viu, Gabi? Sim, não, Mas sem olha, a Gabi problema. tá se sentindo abraçada também por vocês aí. E foi uma caravana incrível. Muito abraço muito obrigado pelo carinho de vocês. Muitos Muito abraços pelo carinho. É um abraço. Senhora, pura barriga, senhor coração. Sempre uma citação, não é mesmo, de Chaves? Nossas redes sociais, converse com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram e tem o nosso site também, o novotempo.com/jornalismo. Vamos lá para os nossos destaques? Leite, vamos falar sobre as eleições nos Estados Unidos. É uma eleição para alguns cargos aí que você vai explicar para a gente, mas no meio de um mandato presidencial, é diferente do que acontece com a gente, né? Exatamente. Aqui no Brasil a gente está acostumado a, quando a gente vota para o presidente, vota também para deputados federais, deputados estaduais, governador e alguns senadores, né? Varia de tempo para tempo. Só que lá nos Estados Unidos é assim, né? Em 2016 eles escolheram o presidente da República e agora eles chamam de eleições de meio de mandato. E aí eles escolheram, especificamente, as eleições aconteceram na terça-feira agora, dessa semana. É meio diferente, né? A gente está acostumado a votar no domingo para ter mais gente. Lá acontece na terça-feira, essas eleições de meio de mandato. E aí eles definiram a nova Câmara dos Representantes, né? No nosso caso seria o equivalente à Câmara dos Deputados federais, 1/3 do Senado, porque lá também não renova todo o Senado de uma vez, é uma parte, 1/3, e num outro momento 2/3, e também 75% dos governadores. Não são todos governadores, só 75%. E aí, entre os vários resultados que foram obtidos, uma coisa que foi bastante interessante é o seguinte: o presidente Donald Trump, ele é um presidente eleito pelo Partido Republicano, né? E aí a gente tem os democratas que, no passado, né, o presidente, por exemplo, o Barack Obama era do Partido dos Democratas. Até
essas eleições desse meio de ano, tanto a Câmara dos Representantes quanto o Senado tinham como maioria dos seus senadores ou representantes, deputados ali, membros do Partido Republicano. Ou seja, era mais fácil para o Donald Trump aprovar qualquer tipo de projeto que ele tivesse, tanto na Câmara quanto no Senado, porque lá, assim como aqui no Brasil, tem que ser aprovado nos dois níveis, né, do Legislativo, tanto na Câmara quanto no Senado. Só que agora, nessas eleições, os democratas conseguiram maioria na Câmara dos Representantes, o que, na prática, torna um pouco mais complicada a vida do Donald Trump para aprovar os projetos que ele, de repente, tem interesse em aprovar. Além disso, a gente teve alguns detalhes assim interessantes. No Senado, o Partido Republicano continuou com maioria e, na verdade, expandiu a maioria ainda deles. Eles já tinham maioria e agora tem ainda mais maioria, se a gente pode dizer assim. Está mais maior. Está mais maior de grande. A quantidade de senadores do Partido Republicano. O que, de certa forma, dá um bom equilíbrio também, né? Porque é muito incomum você ter um presidente que tem maioria nas duas casas. E o que é interessante, porque faz com que tenha que ter um diálogo maior e um equilíbrio maior aí nas conversas e propostas. E lá no caso da política americana, o Donald Trump, inclusive, tem alguma resistência dentro do próprio partido, Exatamente. Né? Agora, só um detalhe interessante, curioso dessas eleições, é que aumentou o número de mulheres eleitas para a Câmara dos Representantes ali nos Estados Unidos. Além disso, ligado a mulheres também, duas situações interessantes. A representante, né, a deputada, vamos dizer assim, mais nova da história dos Estados Unidos foi eleita nessas eleições. Ela tem 29 anos, a Alexandra é o nome dela. Eu não lembro exatamente por qual estado ela foi eleita agora. Distrito de Nova York, a produção está me lembrando aqui. Então, um dado curioso. E, além disso, pela primeira vez, duas deputadas de origem muçulmana, elas são muçulmanas, né, professam essa fé, foram eleitas para a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, e também a primeira mulher indígena foi eleita para a Câmara dos Representantes também nos Estados Unidos. Então, curiosidades aí que mostram uma representatividade dentro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Eu acho interessante isso da eleição de meio de mandato, porque você já sabe quem é o presidente, já sabe que política está sendo tomada. Então, e tanto lá nos Estados Unidos ocorre, como ocorre aqui no Brasil, o legislativo tem uma importância muito grande para a condução. Então, aqui, por exemplo, a gente vota no primeiro turno e escolhe já deputados e senadores, mas normalmente é só no segundo turno que o cidadão acaba elegendo um presidente. Então, você elege uma Câmara e um Senado sem saber quem vai ser o executivo, né? Então, isso, no meu ver, acaba gerando muito conflito, porque aí você já escolheu o seu representante imaginando o trabalho que ele vai fazer, mas aí você escolhe depois o executivo, que muitas vezes vai ter um conflito constante com o Congresso que já foi definido, né? É verdade, então, é um ponto interessante isso aí. Uma coisa interessante. Se de repente a gente tivesse isso no Brasil, por exemplo, poderia ajudar muito a equilibrar os poderes dentro de qualquer âmbito, né? Tanto municipal, estadual ou federal, você conseguir pensar legislativo num momento diferente que você pensa o executivo, né? Porque hoje a gente até faz uma aritmética ali com o nosso voto, né? Não vou sair atirando para partidos muito diferentes, porque depois vai dar uma confusão ali, né? A gente vai criando uma lógica dentro de todos os votos, mas é um tiro no escuro, porque a gente não sabe quem vai ser o presidente eleito, né? O Hélio, agora, ainda continuando esse discurso presidencial, mas agora aqui no Brasil, o processo de transição do governo Temer para o Jair Bolsonaro já começou, né? Já começou, foi na segunda-feira que a equipe do Jair Bolsonaro já nomeou algumas pessoas para fazerem parte dessa chamada equipe de transição, porque precisa saber, né? Vai mudar toda a administração, então não dá para o governo começar dia 1º de janeiro às escuras. É isso que acontece sempre em qualquer governo, municipal, estadual, federal. A nova equipe é indicada pelo eleito
para estar em contato com uma equipe do governo atual, para ir entendendo como é que funciona, quanto é que a gente tem no caixa, como é que funciona, como é que está a arrecadação, os projetos que estão parados, o que já foi enviado de suposição, sugestão do governo para o Congresso, quais são as expectativas, tudo isso precisa ser conversado para que o novo eleito, ao assumir, já saiba como é que a casa está funcionando, o Brasil, como é que o governo está funcionando e como é que ele vai trabalhar daí para frente. Então, tudo isso já é pensado antes. E é esse o momento que está acontecendo agora. O Jair Bolsonaro já indicou, já confirmou alguns nomes que ele quer para os ministérios, né? Ninguém ainda é ministro, porque os ministros são os do Temer, mas aí em 1º de janeiro serão todos diplomados juntamente com o Jair Bolsonaro. Mas aí, nesta equipe de transição, foram 27 nomes indicados até agora. Quem chefia essa equipe toda é o Onyx Lorenzoni, que é deputado federal, mas é quem vai ser o ministro-chefe da Casa Civil, como se fosse o principal ministro do governo, né, que cuida da articulação do governo. É ele que vai cuidar disso no governo do Jair Bolsonaro e ele que está gerenciando também essa equipe de transição. Já está em contato com o primeiro-ministro, com o ministro da Casa Civil do governo Temer, com todas as equipes, para poderem começar a ter essas informações. Foi na segunda que foram todos mencionados, foram nomeados. A equipe formalmente pode ter até 50 pessoas, 27 foram indicados pelo Bolsonaro, talvez outros nomes surjam aí para poder fazer essa transição. E a transição tem sempre um objetivo principal, que é tornar mais fácil o governo seguinte. Quer dizer, olha, não pode se esconder nenhuma informação, o que precisar de informação tem que ser repassado para que o novo governo, o novo gabinete tenha ciência de tudo que está acontecendo no Brasil, no governo, para que a coisa possa fluir quando a faixa for passada. Os dois até já fizeram um pronunciamento juntos, né? Já fizeram pronunciamentos, o Jair Bolsonaro já falou inclusive já falou sobre algumas coisas que estavam pendentes, né? Ele gostaria, por exemplo, de não ter, que não se tivesse votado no Congresso Nacional o aumento salarial do STF. No pronunciamento que ele fez, ele disse, olha, não é o momento, não é que não se deva fazer, mas agora não é o momento, a gente ainda tem que entender esse processo todo, os custos que isso vai ter, mas aí ele também já disse várias vezes que ele não vai ter esse negócio de tomar lá da cá, não vou trazer gente para o meu governo com a intenção de que me apoiem depois. Então, talvez por conta dessa postura dele já é que os deputados, os senadores se anteciparam e falaram, vamos votar e vamos aprovar, e aprovaram o aumento salarial para os ministros do Supremo, né, para R$ 39.200 e poucos reais, com mais 32 centavos. Olha, tem os 32 centavos, o que vai gerar um impacto muito grande, porque a gente chama isso de teto do funcionalismo. O salário mais alto do Brasil é do ministro do Supremo Tribunal Federal, em tese, né? Porque aí a gente tem sempre aqueles super salários, como são chamados, né, que são benefícios incorporados e que de alguma forma acabam dando um jeitinho de isso acabar sendo um salário também. Mas são 39 mil agora para os ministros, vale a partir do momento em que o presidente Michel Temer sancionar. E dificilmente o Temer não vai sancionar, ainda que ele veta, volta para o Congresso certamente vai derrubar o veto e fica valendo o que o Congresso já determinou. Só que daí o problema é que é uma escala, né? A gente chama de efeito cascata. Aí, para todo o funcionalismo do Ministério Público, aumenta o salário também. Para deputados e senadores, deputados federais, aumenta também. Para funcionários públicos de todas as esferas, todos eles têm um aumento, seguindo o aumento do Supremo Tribunal Federal, desde que não ultrapasse o aumento do Supremo. Então, isso aí, nos cálculos da Câmara e do Senado, vai gerar um custo extra de 4 bilhões de reais aos cofres públicos. 4 bilhões de reais. 4 bilhões. E no fundo, a gente paga conta depois, né? Por falar em cálculos, por falar em bilhões, por falar em a gente paga a conta, o seu destaque, Gabi, eu fiquei... A palavra é estarrecido. 33% dos brasileiros, eles só sabem qual o valor da fatura do cartão de crédito quando eles recebem a fatura. Exatamente. Gostam de viver com surpresas. Viver perigosamente. Perigosamente. Isso não acontece com o Hélio e com o Leite, porque eles são
Não, não é murrinha, a gente é Mão controlado. fechada. São controlados, você quer dizer. São mão Eles fechada. tiveram uma boa educação Se financeira. o Leite e o Hélio caírem na Hélio Moura, piscina... principalmente, entrevistando o Silvio Bianchi, É. constantemente no Jornal Novo Tempo. O Leite e o Hélio, se eles caírem numa piscina com a mão cheia de farinha, a farinha não molha. Nada a ver isso. Isso, é Mas intriga olha, da vocês oposição. estão certos, viu, gente? Porque não é fácil, Ih, né? mais Você uma ter- pão dura aqui, ó, no Não, não sou sofá. pão dura, pelo contrário. Eu já tive que quebrar cartão de crédito para aprender a me controlar. Porque, como você disse, a pesquisa apontou que 33% das pessoas só veem quanto gastou quando recebem a fatura e tem aquela grata surpresa de falar, puxa Grata vida, entre né? aspas, né? Entre Gastei grandes mais do que eu aspas. deveria, né? É sempre assim. E o crédito do cartão de crédito é um dos mais caros do Brasil, a gente O sabe. rotativo, né? O rotativo é em torno de 9 a 10, 11% em alguns bancos chega por mês. Então, é um crédito fácil, que a gente consegue fácil. É um crédito seguro, dá um alívio muitas vezes, mas é preciso ter muito cuidado para lidar com ele, porque senão realmente entra ali numa bola de neve. Olha, a pesquisa também apontou que 25% entram no rotativo e 36% só pagam aquele mínimo. É muito O valor alto. mínimo, e aí vai E a virando uma orientação bola de de todo neve. educador financeiro é: você só usa cartão de crédito se tem condição de pagar a fatura total. Não vale a pena você Exatamente. usar cartão de crédito para pagar o rotativo ou o mínimo. Uma das dicas dos educadores financeiros é essa, ter um limite baixo, porque você ter um cartão é importante. Hoje, muitas coisas do dia a dia você só consegue fazer se você tem um cartão. Alugar um carro, por exemplo, numa locadora de veículos, você tem que ter um cartão. E, na verdade, o cartão tem que ter o limite do... como é que chama? Calção, né? Do calção ali, né? Para o seguro do carro. Então, você tem que ter um limite, mas você pode pagar todo aquele limite? Se acontecer alguma coisa, você tem, sei lá, 800, R$1.000 de limite? Você pode? Você tem R$1.000 extra na sua conta hoje para pagar? É isso que muitas vezes as pessoas não pensam. Saem comprando, dividindo em 5, 10, em 12 vezes, só que vão fazendo várias contas, várias compras, e no final esse montante fica alto e a pessoa não dá conta de Porque pagar. vai de pouquinho em pouquinho, né? A pessoa não vê. Eu estava conversando com alguém essa semana e a pessoa disse que parou de usar o serviço de Uber. Porque falou, é tão fácil, né? Então eu vou daqui para ali, antes eu ia a pé ou de carro, ou de ônibus. O ônibus às vezes é mais caro, assim, teoricamente, do que o Uber, né? Mas assim, é R$7, R$8, é 9. Mas ela disse que daí chegava no fim do mês, mas como é que eu gastei tudo isso? Aí ia ver, era tudo Uber, 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 Uber. Porque é pouquinho, né? Você não sente. E é isso que é o efeito do cartão de crédito. Você não vê que o dinheiro está indo embora. Tá indo embora. Você porque falou não, isso, eu tô lembrando de um... não de um- sente, né? Saindo do bolso toda hora. De uma postagem que eu vi que é exatamente isso que você falou. Quer ver? Eu tô tentando achar aqui. Ele fala assim, olha, aqui, vou comer fora sim, vou voltar de Uber sim, não vai ser 30 ou 50 reais que vão me deixar mais pobre. E foi assim que eu fiquei pobre. Porque Eu é bem vi essa isso. postagem, eu vi essa postagem. Você começa a fazer isso todo dia, vai É, somando esses é isso pequenos aí. valores, dá um montante, né? É. Então, assim, é importante que a gente tenha um cartão? Muitas vezes como a gente já viu aqui. Mas que ele tenha um limite baixo, que a gente consiga pagar o total dele, caso a gente use, né? E ter uma anuidade baixa ou até isento de anuidade. Hoje a gente consegue negociar isso com os bancos. Porque não é difícil alguém te ligar e oferecer um cartão para você, não é, Leite? Se deixar, chegam 5, 6 na sua Você nem casa. precisa, você Nem precisa entra numa pedir. loja, você Já tem um oferecido cartão. já. Exatamente. Essas reconhecimento lojas de facial, você entra na departamento já loja, já fazem, né? Tem o cartão próprio, então realmente você tem que analisar se você pode pagar toda a fatura, se tem um limite dentro do seu bolso, se tem anuidade, você consegue jogar. Olha, se tiver anuidade, eu não quero mais esse cartão. Vão baixar o valor da anuidade para você. É só ameaçar. Só ameaçar, exatamente. Tem que saber jogar com eles, né, É Hélio? verdade. Eu não aguento essas pessoas que vêm assim, nossa, mas está em promoção, então eu não tenho dinheiro, mas eu vou comprar no meu cartão. Gente, o que vai entrar no retroativo vai ser um valor muito maior que a pessoa vai pagar do que se ela tivesse pagado o preço cheio daquele produto. Então, assim, Eu já ouvi um educador financeiro falar assim, né? Porque a mulher adora uma promoção, né? Quando vê lá, promoção, 30%, 40% de desconto, a gente salta aos Empolga. olhos, né? Empolga. E aí alguém já falou assim pra mim, tá, você vai ter 30% de desconto, mas você vai ter um gasto de 70% que você não estava esperando. Que você não precisa daquilo. Então, ao invés de pensar no tanto de desconto que você vai ter, no Muito percentual, pensa no tanto do percentual que você vai ter que muito desembolsar. bom. E fora que assim, né? Na situação econômica atual, a gente nunca sabe se a pessoa vai ter emprego amanhã. Aí você faz um monte de compra Exatamente. parcelada, e aí como é que você faz para pagar depois? Até uma colega minha... Tem tempo ainda, não? Assim, nós estamos especialistas Estourando. financeiros aqui, uma coisa incrível. Não, pode Mas tem que ir pro tocar. intervalo. Não, mas termina Não, de era falar. só falando que ela queria parcelar uma viagem em 5 vezes. Ela é desempregada, o marido desempregado. Eu falei, gente, mas como é que você vai pagar isso?
Ah, não, mas com o bico que eu faço aqui, o bico que eu faço ali, eu consigo. Eu falei, gente, então faz assim, ó, junta meses aí, 5 meses dos seus bicos, e aí faz a viagem. Melhor, né? É mais garantido. Pois é, várias dicas aí para você de todos esses especialistas financeiros aqui do Redação Novo Tempo. Daqui a pouco a gente vai debater se ainda faz sentido ou não ter esse tal horário de verão. Participe dessa discussão com a gente, voltamos já.